Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for assistir o vídeo. Esse aqui é do trabalho 1, aquele que foi em dupla, né? Sobre a equação de Clapeyron, PV, NRT. Show? Bora lá. Então, as primeiras questões são as alternativas ali, falso verdadeiro. Então ali não precisava justificar, aí a F e a G sim precisariam justificar. Essa aqui é verdadeiro pelo fato de que as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura se modificam, né? Podendo-se usar a chamada lei geral dos gases ou até mesmo a PV, a equação de Clapeyron, né? NRT. Show? Podemos usar tanto essa como essa. Por quê? Porque se eu tenho uma pressão, o volume, produto da pressão por volume, e a temperatura, ela é igual às constantes R e T. Por que N aqui nesse caso é constante? Porque o gás, né, o gás ele não é alterado, o gás vai ser constante, a massa do gás é constante até o final do processo. No momento que eu altero a quantidade de partículas de um gás, eu estou alterando o seu volume. Então, se eu tenho a constante universal dos gases perfeito, R, que é uma constante, e o produto do número de mols, desde que a massa seja constante, nós temos uma condição, um estado inicial. Se eu for aqui o estado inicial, então eu vou P1, V1 e T1. No final de uma transformação, para mim ter uma transformação, eu tenho que ter estado 1 e estado 2, o inicial e o final. Então, se eu tenho P2, V2 e T2, esse gás não muda, não altera o número de mols e não altera também essa constante. Logo, se eu igualar os dois, eu tenho P1, V1 e T1 igual P2, V2 e T2. Ou seja, eu tenho a minha forma geral dos gases. Contrapartida, eu fazendo o processo inverso, eu vou chegar também na minha formulazinha PV-NRT sem problema nenhum. Ok? Então, por isso que essa aí ela é verdadeira. Bom, a mistura física de um gás perfeito é a reunião de dois ou mais gases ideais, de forma a ocorrerem reações químicas, essa palavrinha está errada aqui, entre suas partículas, isto é, a interação existente são extremamente física. Não, elas não têm essa interação. Quando eu tenho uma mistura de gases, né, e essa reunião é uma mistura física, não pode ter uma reação química. Uma reação química, ela modifica a substância, como misturar Na mais Cl para dar um NaCl, né, um cloreto de sódio, ou para qualquer outra substância. Então, se eu tenho um pedaço de madeira, e eu aqueço, né, eu coloco energia nessa madeira, até que ela entre em combustão, então ela vai se transformar em carvão, em cinza, né? Carvão, cinzas, gás, enxofre, por exemplo, CO2, gás carbônico, etc. Então, pegando essas substâncias que é transformada com o aumento da energia sobre a madeira, eu não volto mais a ser madeira. Então, isso é uma reação química, né? Por exemplo, dando esse exemplo. O que eu comentei em sala de aula é que se eu pegar um saco de feijão, né, um saco de feijão vermelho, e pegar um saco de feijão preto, né,
um black aqui, um preto, e misturar os dois, eu vou ter uma igualdade aqui, que é um saco de feijão, com vermelho e preto. Não é verdade? Vermelho e preto. Olha, ora. Então, aqui eu vou identificar as partículas do vermelho, então aqui elas vão se somar, se somarão. Então, o número de partículas total seria o número de partículas do gás 1, mais o número de partículas do gás 2, mais o número de partículas de N gases colocados, misturados. Então, aí eu posso calcular o P1V1T1 inicial, P1V2 e assim, conforme a quantidade de gás que eu colocar, tá? Então esse aqui é falso pelo fato de eu ter uma reação química, não. Por isso que ela falsificou essa afirmação. Em relação à constante de inversão dos gases, eu posso sim escrever aqui é só um detalhe matemático, porque 0,08 atm L, que é o volume, mol, vezes a temperatura, isso aqui vem da onde? R é igual a pressão vezes o volume dividido por número de mols pela temperatura, vem dessa expressão aqui. Eu posso, se aqui está dividindo, eu posso escrever essa unidade da seguinte forma. Aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1 como expoente. Então aqui vai ficar na menos 1, porque eu passei a divisão por uma multiplicação, né? Uma multiplicação, e aí ela inverte o sinal do expoente. Logo, essa unidade aqui está verdadeira. Então, na próxima, no item D, o produto da pressão interna de um sistema fechado pelo volume desse sistema é diretamente proporcional ao produto do número de moléculas que contém o gás ideal, pela constante universal dos gases perfeitos e pela temperatura absoluta incidente sobre esse recipiente. Então, traduzindo, produto é multiplicação, pressão, P, interna de um sistema fechado pelo volume, V. Então ele está dizendo que PV é igual, né, desse sistema é igual, diretamente proporcional. Isso significa o quê? Que se eu mudar, depois da igualdade, eu mudar o valor, eu mudo esse produto aqui. Do produto, que é o produto, vezes o número de moléculas, N, vezes, que contém o gás, né? Pela constante é essa multiplicação aqui, pela constante universal do gás, R, e pela, novamente, multiplicação da temperatura absoluta, que é o T. Logo, eu tenho que o produto do número de nRT é igual, diretamente proporcional, ao produto da pressão pelos volumes. Então, essa aqui é verdadeira porque é uma dedução correta da equação de Clapeyron. E essa última aqui, basicamente, uma das questões na sequência vai, obviamente, justificar e colocar como verdadeira essa questão. Porque ele diz o seguinte: numa adiabática ou numa isotérmica, a temperatura absoluta em Kelvin, certo? E é constante, correto. Essa transformação representa como uma curva no gráfico. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos uma isobárica ou uma adiabática, a temperatura de TB é igual à temperatura de TC, porque justamente a temperatura é constante, e é uma curva. Logo, essa afirmação aqui está correta. Então, quem colocou essas condições aqui não precisou justificar, tá? Mas vejam bem, pessoal, na apresentação do seminário eu quero que vocês façam desse mesmo estilo, né? Por que é verdadeiro, por que ela ficou falsa e assim por diante. Beleza? Se vocês forem utilizar as questões de exercício no seminário,
se forem utilizar justamente esse tipo de exercício. Aqui, para quem fez as anotações no caderno, ela está exatamente como está aqui no caderno. A única coisa que eu fiz foi trocar o 6 pelo 4, e aí é onde ela vai ficar verdadeira. Então, para relembrá-los, né, para quem não anotou, se quiser anotar, vocês têm a massa do problema é 160 gramas, vocês têm a temperatura que é 27 graus Celsius, que equivale a 300 Kelvin, né? Isto vem porque TK é igual a TC mais 273. Aqui ainda tem um erro, né, que é gramas por mol. E a constante universal dos gases é 0,082 vezes 10. Em lugar nenhum aqui não precisa botar vezes 10, ele já está em decimal. ATM vezes volume, mol por K. Vejo que aqui ó, o expoente é 1 porque eu estou usando uma divisão. Se eu tirar essa divisão e colocar uma multiplicação, fica menos 1. Massa molar é 32 gramas mol. Volume 5 litros, que está aqui escondidinho aqui. E assim por diante. Então nós vamos pegar aqui, a pressão interna é número de mols nRT sobre V. Então P vai ser igual a N. Então vamos calcular o N. 160 por 32 é igual a 5 mol. Então nós vamos ter 5 mol vezes 8,2 vezes 10 na menos 2. Transformei isso em notação, vezes 300, que é 3 vezes 10 na 2. Transformei em notação, dividido por 5. Então P vai ser igual. Simplifica, aqui vai dar 0. Então 10 na 0 igual a 1. Então vai ficar 3 vezes 8, 24,3 vezes 2, 6. O que? ATM. Logo, isso aqui equivale, né? Então P é igual a 24,6. Isso aqui é diferente de 6,4 ATM. Então esse aqui é falso por conta disso. Essa questão aqui é verdadeira. Por quê? Porque ele quer saber se isso aqui é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro. Bom, como isso aqui, como a curva é uma adiabática, né? Aí eu quero saber o seguinte: sei que TB é 27 graus Celsius, isso aqui então equivale a 300 K. Logo, isso aqui vai ser 3C, vai ser igual a temperatura no ponto C, que é igual a uma isotérmica. Então nós temos o seguinte, agora eu só quero saber se 120 equivale ao ponto A. Bom, como ali me informa que é uma isobárica, isobárica é o volume de A sobre TA, volume de B sobre TB. Volume de A é 2, volume TA eu quero saber, volume de B é 5 e o volume TB, a temperatura TB é 300. Então TA vai ser 2 vezes 300 dividido por 5, então TA vai ser 600 dividido por 5, e isso aqui vai dar 120 Kelvin. Fechou? Logo, isso aqui é verdadeira porque coincide com a resposta. Na questão 2, basicamente, tu já está respondida, porque ele pede a razão, TC, TA. Na expressão anterior, eu calculei TC, então TC é 300, TA é 120, então isso aqui vai dar 2,5. Fechou? Vai dar 2,5. Bom, no 3 ele pede, no gráfico do item G, determine o PC. Então esse aqui é o gráfico, né? Se aqui é o meu VC, esse aqui é o meu ponto C, esse aqui é o meu VC, logo esse aqui vai ser o meu PC. Essa isobárica, ela parte, é isobárica.
Pressão P. Então eu vou calcular a pressão P numa isotérmica. Então na isotérmica eu tenho, como ela começa aqui, PB vezes VB, que é igual a PC vezes VC. Quem é o PB? PB é 2, né? Tá aqui, ó, PB, 2. O VB, 5. PC eu não sei, e o VC, 8. Então nós vamos ter PC igual a 10 sobre 8, que é 1,25 atm. Então vai ser aqui 1,25 atm. Muito bem. Na questão, essa aqui é 3, né? Aí eu fiz aqui a questão 3, desculpa. Então vamos apagar aqui. E vamos botar aqui a questão 4. Considere o item G uma isobárica que inicia no ponto C com volume inicial 8, então aqui vai ser 8, e até atingir o volume 5. Então ela vai ser uma isobárica, que ela vai daqui até esse ponto aqui. Aqui nós vamos chamar de TD, e aqui nós vamos chamar de VD. Determine a temperatura no ponto D, então T, TD, e redesenhe o gráfico. Na realidade, vocês não precisavam redesenhar, era só fazendo o próprio gráfico a isobárica. A temperatura no ponto C é 27 graus Celsius. Bom, essa é uma informação que eu não precisaria ter dado, porque a gente já respondeu nas questões anteriores. Se é uma isobárica, então nós temos o volume de A, de C sobre TC, volume de C sobre o TC, por quê? Porque ela começa daqui para cá. É igual ao VD sobre TD, porque são proporcionais. VC é 8. TC 300 é igual. O VD é 5. E o TC... Não, TC não. O TC já foi. E o TD é o que eu quero saber. Então, TD vai ser igual a 300 vezes 5 sobre 8. TD vai ser 1.500 dividido por 8. Isso vai ser igual a... Aí vem aqui, pego a calculadorinha. 1.500 dividido por 8. Isso é igual a 187,5. Então essa aqui é a resposta da questão final K. Tá? Então tá aí resolvido os probleminhas, um videozinho de aproximadamente 18 minutos. Até mais, pessoal.